Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus então enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os devolverá. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que teu rei vem a ti, manso e assentado em uma jumenta e sobre um jumentinho, cria de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, sobre eles puseram suas vestes e fizeram Jesus montar nele. A maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo chão. A multidão que ia adiante dele e que o seguia clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Entrando Jesus em Jerusalém, todos os seus habitantes se alvoroçaram, dizendo: Quem é este? E a multidão respondia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo de Deus. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indagaram-se. E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? Jesus respondeu-lhes: Sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas que mamam, aperfeiçoaste o louvor? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Então disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondeu-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei isto à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? Quem te deu essa autoridade? Jesus respondeu-lhes: Eu também vos perguntei uma coisa, e se me responderdes, também vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João era de onde? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não crestes nele? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um filho tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E ele respondeu: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam-lhe: O primeiro. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus.
porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois arrependestes para crer. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circuncidou-a de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a outros lavradores e ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receberem seus frutos. Os lavradores, apoderados-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-no-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E, agarrando-o, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondendo-lhe, disse: dará afrontosa morte a estes maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Jesus disse-lhes: nunca leste as Escrituras? A palavra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça dos ângulos do Senhor. Foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e dado a um povo a quem dê frutos. E quem cair sobre esta pedra se despedaçará, e sobre quem ela cair o esmagará. Os príncipes, os sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porque o tinham por profeta. Mateus capítulo 21.